Sejam todos muito bem-vindos a mais um Pod Freitas. O podcast do Dr. André Freitas. Eu sou a Luana Vieira. E eu sou Elisa Fidelis e hoje tá demais, hein? 3 mulheres juntas. Segura esse podcast hoje. Convidada incrível. Mas antes de anunciar essa maravilhosa que já está aqui, vamos pedir pro pessoal se inscrever no canal. Se inscreva no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Dá o joinha, dá o like. Compartilha. Comenta, o que você quiser. Quem sabe a gente não traz, né, a sua pergunta no próximo vídeo. Então, pode ser aquele... Como que eu falei o nome daquelas pessoas que ficam comentando que tem o nome lá, que eu falei, que eu esqueci? Haters. Eu falei hater, né? Falei, você hater, hater. Esse nome aí. Pode comentar, porque você dá ibope e a gente gosta, viu? Arrasa, porque aqui a gente gosta. E hoje a gente tá com uma convidada muito especial, que é a doutora Camila Varela. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Muito Conversamos obrigada. muito já antes, né? Não é? A gente fez todo um esquenta aqui que o pessoal não vai poder saber porque já foi. Já foi. Mas se apresente, por favor. Exatamente. Vamos lá. Eu sou Camila Varela, eu sou advogada, sou mestre em Direito pela USP, sou professora de alguns cursos universitários, sou autora de livros, artigos, enfim, todos eles relacionados ao direito das pessoas com deficiência, justamente porque eu tenho um filho adolescente, tem 15 anos, e ele tem transtorno do espectro do autismo. Então, por conta disso, eu comecei a me dedicar ao direito das pessoas com deficiência, e hoje em dia eu posso, obviamente, com bastante humildade, dizer que eu sou uma pessoa bastante especializada na área do direito das pessoas com deficiência. Que maravilha. Que maravilhosa, hein? Hoje vai ser demais, hein? Bora começar. Bora começar. Camila, queria te perguntar como que foi pra você, o sonho de toda mulher é ser mãe, né? Esse momento tão especial, né, na vida da gente. Como é que foi pra você ali, a partir do momento que você descobriu, né, que tinha um filho autista? Como é que foi toda essa aceitação, né? Olha, eu acho que eu passei por todas as etapas. A primeira etapa, eu penso sempre, que é a etapa da negação. Você fala, não está acontecendo, não tem, ele não é, imagina. O que acontece? Eu tenho ele que tem 15 anos e eu tenho uma filha que tem 17. Então eu falava, não, é que acontece que mulher é mais falante. Estamos nós 3 aqui, né? Então mulher é mais falante, ele não falou ainda porque ele é menino. Então eu ficava nessa negativa, dizendo, não, é o tempo dele. E o que acontece? Meu filho já está com 15 anos. Há 15 anos atrás, a realidade, inclusive do diagnóstico do transtorno do espectro do autismo, era muito diferente. Então eu levava no pediatra, o pediatra falava, não, vamos levar na fono, ninguém... Eu acho que hoje em dia os pediatras estão bem mais... Ainda não está o ideal, mas já melhoraram muito nesses termos. Então, eu primeiro, foi a fase da negação. E aí quando eu descobri que ele tinha um autismo mesmo, e não só descobri, mas como internalizei isso, foi que eu chamo também, que é um outro período, que é o período do luto. Porque o seu filho desejado não é aquele filho que você tem. Hoje em dia, eu vou dizer pra vocês, eu tenho, assim, loucura pelo meu filho, eu acho ele um fofo, não consigo imaginar minha vida assim. Mas, no começo, foi muito decepcionante. Por quê? Porque eu tive uma menina, e é como você falou, é o sonhozinho. Aí agora eu tenho um menino, ai, o casal perfeito. E minha filha nasceu loirinha, e ele nasceu ruivo. Ai, que gracinha. Então, tinha todo esse mundo e da familhinha perfeita que foi desconstruído. Sim. Então, isso foi muito dolorido e mais do que isso, quando eu comecei a me dar conta, todos os desafios que a condição dele ia trazer, não só para ele, mas para a família como um todo, eu fiquei com receio, com medo. E aí foi todo um momento em que eu fui primeiro, eu lembro que nessa época, eu comprei acho que uns 4 ou 5 livros só sobre pessoas que tinham autismo e tinham tido filho com autismo, porque eu queria ver como é que as pessoas lidavam com aquilo. Eu acho que hoje em dia se conversa muito mais sobre isso. Sim. Acho que existem grupos de apoio, grupos de pais. Há 15 anos atrás a coisa era bem diferente. Bem diferente. Eu acho que a gente teve que abrir muitos caminhos por aí. Então, no começo, eu lembro que teve um dia, eu estava numa das médicas, porque eu não fui em uma só. Foi em várias. Como eu tive a fase da negação, eu falei, não, esse aqui ele não tá sabendo. Eu vou em outra, porque aí a outra vai descobrir que é outra questão. Que ele Sim. tem. E aí, numa das médicas que eu fui, uma vez ela foi bem enfática, não, ele tem autismo, porque meu filho, assim, o autismo tem mais ou menos 3 níveis, que a gente fala hoje em dia, né? Que é o nível de suporte 3, que precisa de bastante ajuda, porque a pessoa tem bastante comprometimento. O nível de suporte 2, que é um suporte moderado,
a pessoa precisa de ajuda, mas não é tanto, e o nível de suporte 1, que são inclusive muitos autistas que acabam indo para a faculdade. Não estou dizendo aqui, pelo amor de Deus, que eu estou minimizando o suporte 1, estou só explicando para quem não conhece como é que funciona. E o meu filho era nível de suporte 3. E aí eu falei para ela, olha, eu estou bastante preocupada, porque eu vejo agora que eu realizei dentro de mim que de fato ele tem autismo, eu me sinto muito sozinha. Eu gostaria de poder conversar com outras mães, poder trocar ideias, porque eu me sinto muito sozinha. Quando eu chego à noite para dormir, teve dias que eu chorei. Eu falei, gente, como é que vai ser, né? Como é que eu vou dar conta disso? Insegurança, o medo do futuro. Exatamente. Sem ter ali com quem conversar, né? Alguém que trocasse experiência comigo. Porque assim, minha mãe me acolheu, minha sogra me acolheu, mas eu queria alguém que falasse assim, olha, eu tenho um e vai dar tudo certo. Sim. É isso que eu queria Alguém ouvir. que já passou, Exatamente. estava passando. E nisso eu encontrei na literatura. Eu comprei alguns livros que foram muito importantes para mim. Mas eu queria conversar com as pessoas, eu queria ter uma rede de mães, e não tinha. E eu conversei com essa médica, falei, olha, a senhora poderia me dizer se tem algum grupo de mães que eu pudesse, enfim. Ela falou, olha, tem, mas não é muito uma energia bacana. Eu, se você não ia. Gente, que horrível. Foi muito ruim. E aí eu falei, falar, tem sim, vai, conversa. Exato. Não, ou então não tem, mas olha, eu tenho outras mães aqui, porque ela atende, óbvio. Claro. Vamos formar um grupo aqui de mães. Aí fala da energia, sendo que todas precisam do apoio. Exatamente. E aí ela falou pra mim, isso foi muito frustrante. Isso ele devia ter, acho que uns 3 anos. E aí, até mais ou menos ele fazer uns 9 anos, eu lutei sozinha. Nossa, imagina que difícil. Nossa. E aí, quando começou o Facebook, essas coisas, teve uma querida amiga, vou falar o nome dela aqui porque eu acho que Por favor. é fantástica, Mariana Alckmin, ela tem gêmeos com autismo. E ela me achou no Facebook. E ela falou assim, Camila, por que você não vem aqui falar pra gente um pouco dos direitos das pessoas com autismo? E aí, mais do que falar dos direitos das pessoas com autismo, para mim foi muito importante eu me sentir acolhida por outras mães que passavam pela mesma história. Lindo. Porque, assim, as minhas amigas são pessoas que eu já cultivo há muitos anos. Só que elas não têm ideia do que eu passo. Então, sempre que eu tenho que falar alguma coisa, eu tenho que fazer uma explicação primeiro. Então, ele não está falando, não sei o quê, ou ele não está na escola. Aí a pessoa me olha e fala, não, é porque, na verdade, veja bem, ele ainda não se alfabetizou. Isso ele com 12 anos. Aí a pessoa me olha e fala, como assim? Com essas mães que têm uma situação similar, a conversa flui muito mais fácil, porque você já sai do mesmo ponto de partida. Então, isso foi muito importante. Não estou dizendo que a gente tem que viver numa bolha, longe disso. Até porque lógico. quem não tem o filho com autismo também é aquela coisa de sororidade, de entender Exato. a outra mãe, até a mulher que não tem filho também, é acolher a mulher, acolher a semelhante, né? É isso que é isso que é o feminismo de verdade, isso que é o acolher, não falar e não fazer na hora do vamos ver mesmo. Se colocar, né, no lugar do outro. Exatamente. E a gente estava até conversando nos bastidores, que eu achei muito interessante e também muito revoltante a situação que você conta, que mandaram você embora porque disse que você não estava rendendo no trabalho como você deveria. Gente, você pode relatar um pouquinho essa situação para quem está em casa? Foi muito assustador. O que acontece? Eu atualmente trabalho com o direito das pessoas com deficiência, mas a minha formação foi em direito tributário. Então, eu trabalhei sempre com empresas, grandes empresas, eu trabalhei em escritórios bastante renomados. E eu tinha um esquema que eu entrava para trabalhar, sei lá, 8 horas da manhã e saía 10 da noite. Então, quando eu tive meus filhos, eu contratei babá. E isso, assim, doía no meu coração, mas eu pensava, poxa, eu estou trabalhando para poder pagar todo esse conforto para eles. E uma vida melhor para os seus filhos. Exatamente. Mas eu não curtia muito os dois. Às vezes eu chegava em casa e eles estavam dormindo. Eu amamentei super pouco. Voltei a trabalhar quando meu filho nasceu, depois de 2 meses eu voltei a trabalhar, enfim, um esquema bem puxado. Mas mesmo assim eu ia levando. O que acontece, que é muito típico dentro do caso do autismo, ao contrário, por exemplo, de uma síndrome de Down, que você já consegue saber, às vezes, num exame pré-natal, ou já fica sabendo no pré-natal. Já é possível. Tem um exame que com 21 semanas você faz, chama translucência nucal. Eles medem a nuca da criança e veem se tem alguma questão. Então, muitos dos pais das pessoas que hoje em dia têm síndrome de Down foram preparadas durante a gestação. O autismo não. A criança nasce, teoricamente, como se fala no popular, perfeita. Hoje em dia eu sei que não existe conceito de perfeito. Isso é uma bobagem. Mas enfim, a criança não nasce com nenhuma deficiência aparente.
Então você não sabe o que está acontecendo. No caso do meu filho, tinha um atraso de fala, eu justificava dizendo que ele era menino e não menina, enfim, você vai demorando. Sim. O diagnóstico dele veio mesmo com 3 anos. Então você imagina que durante 3 anos, Nossa. você percebe que tem alguma coisa diferente, mas você não sabe exatamente o que. Então o que acontecia? Eu tive que ir em muitos médicos, em fonoaudiólogos, em psicólogos. Então eu tinha que me ausentar do escritório para poder estar levando o meu filho para ser avaliado. E por conta disso, eu realmente não ficava mais das 8 até as 10 da noite. Eu chegava às vezes às 9, porque das 8 às 9 eu era atendida pelo... Gente, mas das E mesmo 8 assim, você às ficava 10 muito da tempo. noite. É. Às 10 da noite. É, de qualquer maneira. 8 às 10 da noite. Sim, isso, Absurdo. tranquilo. Gente, é um absurdo. Mesmo que não Muitas tivesse horas de essa trabalho situação. o empregador não tem essa flexibilidade com o ser humano. É uma coisa, assim, absurda. Não, isso foi surreal. E é engraçado quando você está numa situação dessa de abuso, porque isso é um abuso. É um abuso. Você não percebe. Por quê? Porque você é bem remunerado. Então você fala assim, tem um ditado que diz, pagando bem que mal que tem. É. E você vai aguentando. Aí quando vem a grana, você, eu vou pagar isso, vou conseguir fazer isso. Tudo bem, vou viajar. Eu viajo uma vez por ano, mas aí eu, Olha. putz, aí É uma compensa ilusão, tudo. né? É uma ilusão. É. É uma ilusão. E aí o que aconteceu? Eu tive que começar a me ausentar e um dia me chamaram, falaram, olha, a gente queria saber como está seu filho. Primeiro eu achei aquele assunto, porque vocês já estão vendo que eu trabalhava num esquema que ninguém queria saber como estava meu filho. Eles queriam que eu trouxesse resultado. Sim. Então eu já sei, muito estranho aquela pergunta, como é que vai o seu filho? O que eles têm a ver com isso? Enfim, foi desenrolando a conversa, chegaram a sugerir, ele tem pet? Eu falei, ui, eu não entendi na hora. Eu falei, pet... Sim, bichinho de estimação. Eu falei, porque eu pensei, será que é um exame que chama PET? Na hora, eu pensei também, tanta PET. coisa. É. Tem um exame que chama PET scan, por exemplo. Falei, de repente, Sim. não sei o que eles estão falando. Aí eles, tem PET. Eu falei, tenho PET. Por quê? Não, porque disseram que é muito bom para autista. Ai, não acredito. Nossa. Eu falei, que essa conversa tá tomando esse rumo? Bom, enfim, foi. Chegou no final, eles falaram, então, sabe o que acontece? Teu filho tá com quantos anos mesmo? Na época ele tava com 4 anos. Eu falei, tá com 4 anos. Então, agora ele vai começar a avançar pro fundamental, daqui a pouco vai ser alfabetizado. Você acha que não seria importante você ficar mais tempo com ele? Óbvio que sim. Então, que tal você sair do escritório? Eu falei, tá, mas aí eu pago como a escola? Nossa, que tal você Não, sair do escritório? e eles ainda querem induzir você a pedir demissão, Exato. né? Ao invés de demitir, eles não têm a coragem, né, de Exato. demitir, eles induzem a Absurdo. pessoa a pedir demissão. Que absurdo. Colocando culpa dentro de mim, do tipo, você não tá se dedicando Sim. como mãe. Teu filho, se duvidar, tinha uma linguagem cifrada do tipo, seu filho tá com problema porque você não tá com ele. É um absurdo. É muito maluco. É um absurdo. Aí eu lembro que eles falam assim, porque será que em 2 semanas você sai? Nesse dia eu falei, não, em 2 semanas não, eu saio agora. Porque assim, foi tão Não. absurdo, eu saí de lá completamente perdida. Imagina. Sem entender. Você tinha anos lá já de 14 trabalho. anos. Nossa. Eu falo, não eram 14 meses, não eram 14 semanas, eram 14 anos. E a consideração, né? E, quando a pessoa, e Zero aí, quem consideração. tá lá em casa, né? Porque o pessoal gosta de falar que a dor do outro é mimimi, que a mulher é cheia de frescura, que feminismo não sei o quê, e esquece que o feminismo é o que está ajudando nós mulheres a, sem radicalidade em nada. Não estou falando de radicalidade, nem preferindo o outro. Estou falando como mulher, que a gente vive na pele, no caso dela, ainda mais nessa situação, não é verdade? Sim. Como que a pessoa faz isso com uma mulher que é mãe, que é dedicada ao filho, que tinha que ser admirada, remunerada muito mais, trabalhar muito menos e ajudada, no caso desse, ainda passa pelo que ela passou. Exatamente. É essa sensação. Quando Eu acho fala que não tem machismo, né? Tremendo, tremendo. Eu primeiro que eu trabalhava numa equipe onde só tinham homens, só tinha eu e uma outra mulher que não era casada e não tinha filhos. Então, assim, você não está rendendo mais. Mas tem pesquisa sobre isso até hoje, que eles falam sobre quando que as perguntas são muito ofensivas, que já pergunta, você tem filho? Pretende engravidar? Sim. Se tem, não sei, tem alguém que cuida? E quando é o pai, ai, que legal, você cuida, olha, e a mãe? É. Nossa, que bonito. Meio que, não fala assim, mas é como se falasse, nossa, que lindo que você cuida, então você vai ser contratado, porque você é um pai, você cuida do seu filho, né? Sim. Agora, quando é a mãe, não dá. Não, né, e se vira. eu vi uma situação de uma amiga agora, que ela foi demitida porque ela se impunha muito. Ela colocava muita opinião dela. Ela foi demitida por homens, né? Claro, Que porque lideravam. ela tá atrapalhando. Ela tinha que ficar ali figurativamente. Cruzar as perninhas Quietinha. e ficar. Caladinha. Ai, tá bom. Cumprir a absurdo. cota da mulher, né? Dizer, ó, nós temos mulheres na nossa equipe. Sim. Mas você sabe que isso é uma coisa muito interessante. No judiciário a gente tem visto muito. Há cerca de 1 ano atrás, um pai que não tinha com quem deixar a criança levou o filho para o julgamento. E ele tinha que fazer uma sustentação oral. Se eu não me engano, foi no STJ. Talvez eu me engane, vocês me desculpem. Mas foi num tribunal.
E todo mundo achou muito fofinho ele ser pai e estar ali com o filho. Então, inclusive, deram preferência para ele poder fazer a sustentação oral primeiro, porque ele estava ali com a criança. Olha. E a gente já teve hipóteses, que a gente tem filmado isso, de casos assim, de mulheres que estão na pandemia, de repente com a criança do lado, fazendo a audiência, e o desembargador virar e falar, olha, você controla essa criança porque ela está chorando e atrapalhando o julgamento. Nossa. Então, assim, é realmente um peso e duas medidas. Quando é para o homem, que maravilhoso, ele cuida do filho. Exatamente Então. isso que você falou. E quando é com a mulher, ela não sabe nem controlar um bebê que está chorando. E não adianta Exatamente. falar que não tem essa diferença, porque essa diferença é gritante em tudo. Tudo. Tudo que acontece. O caso que teve da moça que infelizmente lá do Uber, né, que fez a moça desmaiou, Meu Deus. enfim, que ela ainda foi culpada de ter sido abusada Uhum. e ter passado tudo que ela passou porque eles deixaram ela, tipo, como que um ser humano deixa alguém jogado na Não, e foram- calçada, porque eu tô trabalhando, então. E foi uma problema. sucessão de omissões Ela de bebeu, homem, né? Então. Foi do irmão que não Aí atendeu. fala assim, mas Sim. daí tem o homem lá em casa pode falar, nem todos, até porque nosso pod, né, doutor Uhum. André Freitas, enfim, que é um homem sensacional, uma pessoa maravilhosa, não tô aqui pra puxar saco de ninguém, mas realmente ele é um ser humano incrível, é um homem incrível, então assim, nem todos, claro, como ele não é assim, mas a maioria, sempre um homem, né? Sempre um então homem. os homens que estão assistindo, em vez de falar nem todos, melhore, É. olhe a atitude de um que faz isso e faça diferente, que é assim que vai mudar. Exato, e na mesa de bar, dê um toque nos amigos, até porque Exatamente. se você não tem uma esposa, você certamente teve uma mãe. Ainda que você não teve filho, você certamente teve uma mãe. Então pense se você querer que a sua mãe fosse tratada assim em algum momento da vida dela. Eu acho que, Exatamente. Esse é o ponto. não é? Todo mundo saiu de uma mãe, né? Porque aqui ninguém quer inimigo, ninguém quer que um seja mais do que o outro, que isso aqui não é uma guerra. Não. É para melhorar, é para mudar essa situação. Mas eu acabei tendo que sair do escritório. Sim. Ficou uma situação que eu fui convidada a sair em 2 semanas, eu saí no mesmo dia. mas- Convidada para falar de uma Convidada. maneira É. educada, né? Exatamente. Né? Então, em 1 semana... E aí eu pensei, puxa vida, eu trabalhei tanto, guardei algum dinheiro, tá na hora de eu curtir os meus filhos. Porque eu nunca tinha tido oportunidade de, por exemplo, de ficar levando e buscando minha filha na escola todo dia. Era uma vez por semana e quando eu chegava já sempre era a última, ela estava lá sentadinha com a lancheira, sabe? Eu tive muita cobrança dela até hoje. Ela fala, poxa mãe, você sempre chegava de taier, né? Porque eu saía do escritório, as outras mães chegavam de roupa de academia e com cabelo comprido, eu sempre com cabelo curto para poder ser mais rápido. Até isso. Você vê que até isso é uma coisa Sim. que tem, né? O machismo coloca, traz junto. É. Para você estar sempre em Mas ordem. tenho certeza que ela te admira muito, que ela vê o mulherão que você é. Eu acho que hoje em dia talvez Ah, ela ela tenha esse olhar, mas cresceu. assim, Com como certeza. criança, ela Criança. ela se ressentia. Ela falava, por que minha mãe é sempre... Você vê que a sociedade, a própria escola poderia ensinar, Uhum. né, como família, que tem vários tipos de família, Sim. vários tipos de pessoas Exato. em si. Que nem quando tem aquele dia da mãe, dia do pai, eu sei que respeito, cada um tem sua Uhum. maneira de pensar, mas por que coloca o dia da mãe e do pai? Podia ter um dia da família. Exato. Exato. Porque quantas pessoas perderam outras pessoas na pandemia, são criadas por família que não é dessa maneira, né? Uhum. Então Sim. por que tá... Tinha que ter mudado faz tem que tempo, mudar né? tudo. Tem que mudar urgente tudo. na escola. Porque se ela tivesse esse apoio dentro da escola, ela não Exato. ficaria como ela não ia olhar, ia falar, não, filha, tá tudo bem. A professora, não, meu amor, a sua mãe, ela trabalha assim, a outra mãe trabalha assim. Cada mãe trabalha de uma maneira, tem uma vida e ama. Tua mãe te ama, a mãe do outro ama, e Sem assim dúvida, vai. isso que você falou agora é muito importante, porque a própria professora pode dizer, eu estou trabalhando aqui, porque a professora também está E o trabalhando. filho da professora, Exato. e a filha. Exatamente. Eu acho que é uma questão que a gente precisa repensar mesmo. E aí o que aconteceu? Eu comecei, de fato, a ficar mais com os meus filhos durante 1 ano. E foi bom pra você nesse Sim, aspecto. Do sim. mal foi Eu acho que às vezes a gente não entende as razões pelas quais as coisas acontecem na olhando o nossa lado vida. bom. Mas foi importante. E aí, eu comecei a frequentar uma coisa que eu nunca tinha frequentado, que era a sala de espera de terapeuta. Porque eu levava o meu filho para fazer as avaliações. Depois que decidia qual era a terapia que ele tinha que fazer, eu tinha, felizmente, agradeço, uma rede de apoio que me ajudava. Então, minha mãe levava eles na terapia, minha Ótimo. sogra levava eles na terapia, às vezes a babá levava na terapia, e eu não frequentava a sala de espera de terapeuta. E eu passei a frequentar. E aí eu vi a dor das pessoas que não conhecem os seus direitos. Pessoas que já tinham vendido carro, casa, estavam pegando empréstimo no banco para pagar as terapias dos filhos. Nossa. E que estavam, assim, desesperadas. E sempre mães, não, no caso? A maioria. A maioria mães. A maioria são mães, porque, inclusive, é um dado, eu acho que a gente tem que investigar isso em termos
como sociedade, mas é muito comum que o pai, quando a criança tem alguma deficiência, saia e abandone. Muito triste. É muito Sempre comum os pais. mães solos. Muito comum. Um absurdo. A pessoa já vai passar por tudo isso, aí a pessoa tem que dar o apoio maior, vai embora. É muito comum. Então, muitas mães, e eu me lembro de uma especificamente, que inclusive foi minha primeira cliente, ela nem era de São Paulo, ela vinha do litoral, ela vinha de Mongaguá fazer o tratamento da filha aqui, e ela começou a chorar, e eu procurei linhas de papel e não tinha, eu tive que ir até o toalete, peguei um pouco de papel higiênico para secar as lágrimas dela. Eu falei, mas por que você não procura os seus direitos você tem plano de saúde e tal? Eu tenho. Eu falei, então, o plano de saúde pode te ajudar a cobrir a parte desse tratamento, enfim, ainda que não seja tudo, uma parte, Sim. né? E aí ela falou assim, mas como que a gente faz isso? Eu falei, então... Então, eu falei, olha, eu não estou mais advogando, porque eu estou agora parada, mas se você quiser eu posso te ajudar. E foi a minha primeira cliente, foi assim. Olha, que legal. Que o universo te mandou chegar nesse... Você não se permitiu, né, se abater por aquela situação da demissão. Isso. Viu uma coisa boa e você recebeu uma coisa boa da vida, assim, né? Exatamente. Deus te recompensou. Falou, não, olha... Que coisa boa. E é engraçado porque a gente, eu não sei, mas eu sou muito crítica em relação a mim. Então, eu pensava, eu sou tributarista. Eu não sei fazer a questão de plano de saúde, não sei fazer, porque eu sou tributarista. Minha função é ver a constitucionalidade do tributo. Não sei. E, de repente, eu vi que para o meu filho fui eu que fiz a ação. Que linda. Porque eu estava com um problema ali, que ele estava com quantidade de terapias e é uma quantidade muito grande, principalmente o autista nível de suporte 3, que é o caso do meu filho. Hoje em dia, a gente pode dizer que ele está indo caminhando para um 2. Essa terapia faz várias vezes na semana, no caso? Isso, ele faz, olha, todos os dias ele deve fazer pelo menos 8 horas de terapia. Todos os dias? Todos os dias. E assim, não é terapia o tempo inteiro. Então, por exemplo, hoje eu estou aqui com vocês conversando. Ele está no clube fazendo esporte. Porque o esporte ajuda com coordenação motor e tudo. Só então que são vários tipos de terapia. Só que para ele poder estar no esporte, não adianta só o professor de educação física. Ele tem que estar com uma coisa que a gente chama de AT, que é um assistente terapêutico, que é um psicólogo. Tem que estar junto. Que ajuda ele a entender como é que funciona. Porque não adianta, o problema do autismo, a gente aprende o ser humano em geral por imitação. Então você vê uma pessoa falando, você começa a falar. Você vê como é que segura um lápis, como é que escreve, e o autista tem muita dificuldade com isso. Então, ele precisa de uma intermediação para tudo. Então, e aí, sai um valor alto, de fato. E aí, eu comecei a ver essas mães desesperadas. Eu falei, bom, acho que eu vou pegar a minha experiência pessoal e transferir isso para os outros. Sim. E aí, foi quando essa Mariana Alckmin me descobriu no Facebook. Ela me chamou para fazer uma primeira palestra. E eu fui pegar aqueles conhecimentos que eu fui adquirindo empiricamente, né, assim, não preciso resolver a questão do meu filho do rodízio do carro. Então eu ia lá e estudava como é que funcionava do rodízio do carro, porque tem isso. Os terapeutas marcam nos horários mais diferentes. E em São Paulo, eu sei que tem várias pessoas que estão assistindo esse podcast não são de São Paulo, mas aqui em São Paulo a gente tem uma coisa chamada rodízio. Uma vez por semana você não pode tirar o seu carro antes das 10 da manhã e tem que voltar com o teu carro para casa antes das 5. Então, às vezes, um terapeuta marca terapia para teu filho, ele só tem aquele horário e você vai perder a terapia. Então, como faz, sabe, né? Tem a possibilidade de pedir isenção do rodízio, porque ele tem autismo. Legal. Então, eu fui estudar tudo isso. Ótimo. E aí eu falei, eu acho que eu posso ajudar realmente essas famílias. Aí eu lembro que a gente fez um primeiro seminário numa associação beneficente para pessoas com autismo, que acolhia mães. Que justamente quem fundou foi uma mãe, que já tinha um filho mais velho. Que legal. E ela falava, eu quero poder devolver isso para as mães que não têm recursos. E a gente fez essa palestra e foi assim, um sucesso. As pessoas começaram a pedir mais e mais, porque existia uma carência muito grande de informação. Acho que hoje em dia é melhor. É melhor, mas existia naquela época, então era tremenda. Não tinha internet que tem agora, não tem esse... Não tinha, acho que tinha blog na época. Tinha blog, inclusive, de uma grande... de Orkut, nem tinha Orkut ainda, exatamente. Né? Ainda ia vir. Que legal, né, gente? O avanço e o apoio, é o que você falou. Então, pelo que a gente dá para entender, pelo que você está comentando, o mais importante de tudo isso é a mãe ter o apoio de outras mães. Sim. Porque tendo esse apoio, a mãe... Eu gostaria até que você desse um recado, até olhando para aquela câmera lá, para quem está em casa, para a mãe que está se sentindo sozinha, que tá, assim, assistindo a gente agora e falando, o que eu vou fazer da minha vida? E aí o universo foi e mandou você. Aí eu gostaria que você desse um recado na questão jurídica, na questão também de mãe, de mulher, de ser humano. Então, falando aqui para vocês, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter
é tranquilidade que você não está sozinha. Isso é a primeira coisa. A gente não se sentir sozinha é muito importante, que é o que eu falei para vocês no começo. Eu me senti muito sozinha e foi muito, muito duro você chorar e ninguém poder trocar. Então, primeiro você não está sozinha. Acho que hoje em dia existem muitas comunidades, tanto no Facebook, como no Instagram, como informação na internet, como canais do YouTube que falam sobre isso. Então, acho que isso é a primeira coisa para você pelo menos se entender mais ou menos o que está acontecendo ali e ter muita paciência e amor com você também. Porque acontece que a gente se exige demais. Mulheres, em geral, se exigem demais. E com um filho com deficiência, você quer ser uma super mãe para poder suprir toda aquela necessidade que ele vai ter. Até que comentei, muitas mães ficam solo, né? Então, primeiro, respira e saiba que você não está sozinha, procure informação. Em termos jurídicos, a gente já até combinou aqui antes, né? A gente vai disponibilizar para vocês uma cartilha que fala de maneira bem simples, não é uma cartilha para advogados, tá? É uma cartilha que foi preparada para mãe. Então, ela é bem didática, vocês vão depois ver... Vou deixar a gente vai descrição deixar do em cima. vídeo, só clicar, vai deixar na descrição. E isso faz com que você entenda que seu filho tem direito ao apoio do Estado para educação, para transporte, para eventos sociais, uma fila de supermercado, seu filho tem direito de preferência. Então, são uma série de questões, ainda mais quando a gente fala do autismo, que a pessoa, às vezes, com autismo, se desorganiza diante de certas situações. Então, uma fila para um autismo, para uma pessoa que tem autismo, é uma coisa muito complicada. Aí é engraçado que tem muita gente que fala assim, mas essa criança é mimada. Não, seu filho não é mimado. Seu filho realmente... Volta, né? E tenha essa consciência, e é muito importante você saber isso, que ele tem direito de estar ali, de estar na sociedade como qualquer pessoa. Então, acho que é muito importante a gente se empoderar dos direitos que cabem não só à criança, mas como a família como um todo. E mais do que isso, saber que é sempre possível a gente respirar fundo e começar o dia seguinte. Como você falou, tem muitas mães agora que estão angustiadas, etc. A sua angústia é perfeitamente válida, tem que ser validada, mas saiba que sempre tem um dia depois. E no dia seguinte a gente respira fundo, lava o rosto e volta à luta. Desistir não é uma opção. Maravilhoso. E a sua rede social, só para finalizar isso, para as pessoas poderem te achar, querer conversar com você, te seguir também. Qual é a rede que a pessoa pode te achar? Eu estou mais ativa atualmente no Instagram. E é @adv de advogada, então é demudo, ADV, Camila com 2 L's, Varela com 2 L's. A gente vai colocar aqui na tela. Coloca na descrição também, né? Mas assim, eu acho que a minha rede social, vou ser sincera com vocês, não é uma rede social que traga tanta informação mastigada. Eu acho que existem muitos bons colegas que fazem isso de maneira muito dedicada, se vocês me permitirem. Claro, por favor. Óbvio. Então, eu acho que a Vanessa Ziotti é uma pessoa que tem uma rede social bastante forte. A Carolina Nadaline, também, mulheres. E por último, a doutora Adriana Monteiro também são pessoas que trazem questões assim bem mastigadinhas. Como você faz isso, como você faz aquilo. São 3 advogadas que eu indico e acho que elas dão uma linguagem mais... para a mãe no dia a dia. Eu tentei fazer isso na cartilha, mas eu confesso para vocês que essa minha formação acadêmica às vezes acaba me prejudicando, porque eu não tenho uma linguagem às vezes tão simples. Sim. E essas são 3 pessoas que eu acho que têm... Explica um pouquinho pra gente sobre a cartilha. Então, a ideia dessa cartilha foi o seguinte: eu fui convidada para a gente abrir uma comissão de direito da pessoa com autismo na OAB de Santo Amaro, que é aqui em São Paulo a região mais populosa. Porque Santo Amaro começa ali na Avenida Santo Amaro, mas depois... É grande, né? Se você Sim. pensar no mapa de São Paulo, que é um pateta, né? O rostinho lá, o narizinho dele, e embaixo vem o pescoço. É ali Santo Amaro. Santo Amaro é muito grande. E a gente tinha essa questão, que falaram que pessoas, às vezes, com muita dificuldade financeira, procuravam a OAB para poder ter algum apoio, então a gente criou essa comissão. E aí, o primeiro passo, o que a gente pode fazer objetivamente? Porque... você, como OAB, você não pode entrar com um processo. Quem entra é o advogado, individualmente. Enquanto OAB, você não pode entrar com o processo. O que a gente pode fazer? A gente ficou pensando, enquanto comissão, discutindo. Vamos fazer uma cartilha? Que essa mãe possa colocar na bolsa. Ótimo. E quando acontecer as questões do dia a dia, do tipo, preferência para poder sentar num ônibus, ela está cansada, a criança está ali, a pessoa não levanta, ou ela vai no supermercado e mandam ela para o final da fila, e esse tipo de coisa, a pessoa poder pegar essa cartilha de dentro da bolsa
e falar, olha, a OAB diz que eu tenho direito. Sim. Que legal isso. Eu acho que essa foi a ideia, de trazer a autoridade que a OAB tem para essas pessoas poderem fazer valer os direitos delas, porque é muito difícil. As pessoas agora estão conscientizando, tem um símbolo, vocês já devem ter reparado, que é um lacinho com quebra-cabeça. Coloca também aqui, né? Exato. Compra e coloca aqui também. Então, isso está começando, mas a ideia, quando a gente fez a primeira edição, que a gente já está na segunda edição da cartilha, a primeira edição foi antes da pandemia. Olha que legal. E foi essa. E a ideia, justamente, vocês podem baixar agora da internet, mas a gente sempre faz o quê? Em São Paulo, tem uma grande caminhada do autismo. O dia que se comemora a conscientização do autismo é dia 2 de abril. É um dia mundial. Então, vocês já devem ter reparado que o pessoal acende o Cristo Redentor em todo em azul. Sim. A Torre Eiffel também fica em azul. A cor é azul. É azul. Por que a cor é azul? Porque existe uma predominância dos meninos terem mais casos de autismo do que as meninas. Que as meninas. Uhum. Não me pergunte o porquê, porque eu não sou médica, não saberia explicar. Mas o fato é que existe uma quantidade maior de meninos que têm, então por isso o azul. E aí, a ideia da gente é justamente como que a gente pode contribuir efetivamente, porque não adianta só falar, né? Então foi produzir essas cartilhas, a gente conseguiu patrocinadores, então no primeiro ano a gente distribuiu 7.000 cartilhas no dia 2. Olha, que legal. E esse ano a gente distribuiu 5.000 cartilhas, elas se esgotaram na própria caminhada. Então agora dá para baixar, mas o que a gente falava sempre assim, principalmente quando as mães vão, como que a gente organiza esses dias, né, do autismo? Como que a gente não, porque eu só participo. Mas como que organizam? É um momento, inclusive, para a criança ter algum lazer. Então, geralmente tem pula-pula, comida, legal. Tudo isso é incluído, porque muitas mães, às vezes, não saem de casa com seus filhos, porque elas têm medo do comportamento deles, de como as pessoas vão olhar na rua. O jeito que as pessoas olham e reagem. Exatamente. Já teve caso de acho que foi um pai, ou se eu não me engano, na mídia, que ele queria sentar o filho com ele lá no avião, eu não sei como foi a história, mais ou menos isso, e aí a pessoa não queria deixar. Exatamente. Aconteceu um caso desse, a pessoa não queria deixar e foi aquela coisa. Já escalando, explicou, né? Mas ele já é grande, ele não tem nada, dá pra ver, sendo que a criança, porque pra eles falam como, né, é normal, que tem aquela coisa que já é um preconceito, né, falar assim, inclusive, né? Exatamente, inclusive agora, faz mais ou menos, acho que um mês e meio, não sei, que o governo federal instituiu uma coisa que chama cordão de girassol. Assim como as pessoas que trabalham e têm geralmente o cordão com o nome da empresa e o crachá, então as pessoas que têm uma deficiência invisível, porque o autismo, ao contrário, por exemplo, da síndrome de Down, que você olha e tem uma questão que a gente aprende na escola de fenótipo, né? Tem o genótipo, que é o que está dentro do gene, e o fenótipo, que é o que aparece. Então, a pessoa com síndrome de Down, ela é facilmente identificada por questão das modificações que existem na face. O autismo não tem isso. Então, é uma deficiência invisível. Infelizmente, né? E as pessoas pensam que a criança é mal educada só. Então, esse cordão de girassol, ele tem ajudado as pessoas a ter preferência no check-in, ter preferência na hora de no supermercado, porque eu já tive problema com meu filho, de ele ser mais velho, e uma vez eu estava na fila de preferencial e as pessoas que eram idosas olhando para mim como se eu fosse uma pessoa aproveitadora. Nossa. Tá fazendo aqui na fila com um menino desse tamanho. Exatamente. Gente, que e aí eu tive que falar, mas ele é autista. Aí as pessoas me olharam, agora não tem mais isso dúvida, porque quando você tem a plaquinha, a legislação já determina que a plaquinha tem a figura da pessoa cadeirante, da pessoa cega, da pessoa idosa e do autista. E aí você fala, olha a sua plaquinha pra você ver, eu tô aqui, não tô à toa. Precisa ter mais propaganda, né? Quando faz tanta propaganda de tanta coisa, faz propaganda disso também, sobre né? Isso. Exatamente. Pra ter essa visão, né, diferente, porque é muito triste ainda acontecer tudo isso. Sim. Outro dia eu vi na rede social que eles colocaram lá como uma história, mas disse que foi real, que a mãe do menino fala assim, filho, se tivesse cura para o autismo, você tomaria o remédio, enfim. Aí ele olhou e falou assim, não, mãe, porque quem precisa se curar são as pessoas, não eu. Ai, eu chorei. Fofo. Sim. Eu não, acho que foi um vídeo que eu vi, falando, não, mãe, porque quem precisa se curar são as pessoas, eu não tenho nada. As pessoas precisam se curar. E essa é a grande verdade. Lindo. Porque a gente está falando hoje em dia cada vez mais em empoderamento feminino, empoderamento das pessoas negras, a gente está falando de tudo isso. E acho que a pessoa com deficiência e os autistas entram nessa também. Exatamente. Só não aprende quem não quer, né? Porque a informação tá aí, né? Em relação ao BPC, né? Que é o benefício aí para pessoas que têm esse tipo de deficiência.
Como é que funciona? Explica um pouquinho pra gente. Olha, o BPC é sempre um grande dificuldade de explicar, vou tentar ser didática. Tá. O que acontece? As pessoas chamam, inclusive, o BPC, às vezes, de LOAS. Por quê? BPC quer dizer benefício de prestação continuada. E ele é dado com base numa lei de organização da assistência social, o LOAS. Então, o pessoal chama de LOAS, mas LOAS quer dizer Lei de Organização da Assistência Social, tá? E aí, trocam, às vezes, o apelido. Então, qual que é a ideia por trás do BPC? Que uma pessoa que não contribuiu com o INSS, então não é funcionária, não é empregada nem nada, mas o Brasil reconhece que essa pessoa precisa de ajuda, precisa de apoio. Então, se ela tiver um baixo salário, se ela for idosa e ela também não contribuiu a vida inteira, configurada aquela situação de que ela é vulnerável, de que ela precisa de um apoio financeiro, ela vai ter direito a um BPC pago pelo INSS, embora ela nunca tenha contribuído pelo INSS. Então, essa é a ideia do BPC. É um benefício que você recebe sem nunca ter contribuído. Então, essa é a primeira questão. Entendi. Então, o que acontece? O BPC, para você ter direito a ele, você precisa comprovar que você está numa situação de vulnerabilidade. Você não precisa comprovar o recolhimento, porque não tem a ver com quem contribuiu. Então, como se comprova a vulnerabilidade? Essa é a grande questão. Como, né? A gente, no nosso dia a dia, consegue olhar uma pessoa ali e falar, putz, aquela pessoa realmente precisa. Mas o INSS tem que criar regras objetivas, porque nós somos, né, mais de 200 milhões de brasileiros. Dentro dessa realidade, você tem que criar regras objetivas. Qual é a regra do BPC? O grupo familiar, a quem aquela criança, geralmente com autismo que a gente está falando, que pertence, se você pegar a renda de todo mundo daquele grupo familiar, então o pai, a avó, todo mundo que mora ali, e dividir pela quantidade de pessoas da família, não pode ultrapassar um salário mínimo. Gente, imagina todo mundo para ganhar um salário mínimo, como que faz isso? Exatamente. Então, essa é a grande dificuldade, porque para você comprovar tudo isso. O que acontece? Não se faz nada com salário mínimo, né, hoje em dia. Tá naquela situação que... O que acontece? Quando você tem uma mãe, que geralmente é abandonada pelo marido, às vezes é mais fácil de provar. Por quê? Porque ela parou de trabalhar para poder cuidar da criança, então o grupo familiar quanto ganha? Zero. Né? Porque ela vende o docinho, o brigadeiro, etc. Eu vejo mais dificuldade, às vezes, quando você tem uma família estruturada, que tem um pai que sai para trabalhar, a mãe que fica em casa com as crianças, e de repente tem 3 filhos. Aí você faz a conta, não vai fechar nunca. Então, assim, é uma dificuldade, e é difícil, porque aquela família precisa tanto quanto a mãe solo, porque de repente são 3 crianças. Imagina sustentar todo mundo. Exatamente, mas são critérios objetivos, não tem muito como fugir Será disso. que mudar tem, né? Para mudar para melhor essa lei? Não, eu acho que a gente tem já no Congresso alguns projetos de lei para mudar isso, porque inclusive é o seguinte, no BPC você não tem direito ao 13º. Não tem. Ao contrário da aposentadoria que a pessoa tem, o BPC não tem. E a gente sabe que no final do ano as despesas aumentam, né? Não tem como, e no começo do ano tem alguns impostos para pagar, material escolar, enfim. Então, uma das primeiras lutas foi para conseguir o 13º, ainda não se conseguiu. Mas está nessa nessa luta. E a outra é aumentar esse padrão, porque assim, não é nem miserabilidade, eu não sei nem dizer o que eles exigem. É uma coisa que não... E eu fico pensando, como que um ser humano que está lá, que vota, tem coragem de votar contra? Eu queria entender, queria pegar um papel, anotar o nome lá, não dá pra anotar o nome e ir lá para olhar bem pro olho e falar, o que tem na tua mente que você não aprova? Eu queria entender. E qual foi a parte? Qual foi a parte que você não se colocou, né? Você tá aí, ó. Se falta alguma coisa para você comer, né? Qual que é a tua situação e como que você consegue deitar a cabeça no travesseiro e dormir? E saber que você impediu que pessoas que realmente precisam tenham acesso. Porque fala assim, mas se você pensar no macro, somando todo mundo, a Previdência vai falir. Nossa, é o que eles falam pra sempre, né? Pra alegar o roubo que eles fazem, um monte de coisa, né? Se não sem tivesse falar desvio, de partidos, de pessoas, mas enfim, né? Não, se não tivesse desvio, teria dinheiro para todo mundo. Exatamente. Porque os nossos impostos não se desviam, né? Os nossos impostos não se desviam nada, né? Não paga água, não paga luz, não paga lá tudo que você tem que pagar para ver o que vai acontecer com você. É complicado. Gente, vamos melhorar. Então o BPC tem essa questão. Eu acho que a gente tem aí uma luta pela frente, é uma luta que eu falo. Não é nem de direito da pessoa com deficiência, nem da pessoa idosa, é direitos humanos. Sim. É uma dignidade mínima. É o mínimo, exatamente, o mínimo. Em relação à sua formação, como que foi todo esse processo, né? Todas as dificuldades que você enfrentou, né, para se formar,
Como é que foi tudo isso? Conta um pouquinho pra gente. Então, é muito curioso porque a gente sabe que as pessoas às vezes costumam julgar a gente pelo que elas veem, né? Então as pessoas me veem aqui como advogada, não sei o quê, e não imaginam todo o caminho que você trilhou. Então essa pergunta é bem interessante. Eu sou filha de dois, como todo mundo, sou filha de dois, né? Mas assim, de uma socióloga e de um jornalista. Legal. E minha mãe, na época, resolveu não trabalhar. Naquela época era bem comum isso, a mulher se formava, mas não trabalhava. E cuidar da gente. E meu pai trabalhou bastante, só que meu pai teve a infelicidade de ter um câncer muito cedo. Meu pai faleceu quando ele tinha 39 anos. Ai, que triste, amor. E aí, com 14 anos, eu me vi, assim, naquela época, justamente, vocês imaginam a estrutura. Ele trabalhava, minha mãe cuidava da gente, e a pessoa que trabalhava, que trazia o sustento do dia a dia, faleceu. Era ele. Como é que a gente vai fazer? Porque minha mãe, inclusive, estava fora do mercado de trabalho. Para o amor da sua vida também, Sim. né? Não, também. E aí, o que aconteceu? Eu, na época, resolvi ir num shopping e pegar um trabalho de vendedora. Eu fui vender camiseta no shopping para poder ter minha graninha, porque minha mãe conseguia pagar mal e mal a comida da gente com o pouco que ele deixou. Porque acontece o seguinte, na época, inclusive, meu pai faleceu em 89, teve um negócio do rombo da Previdência, então o INSS, que era pra gente receber, a gente não recebeu. É isso que eu ia Nossa. perguntar, não tinha aposentadoria, nada Exatamente. Minha mãe foi conseguir isso depois de 5 anos, quando eu já estava entrando na faculdade. Gente, Então, como a sua mãe teve que ser forte, né? Porque muito, ainda era uma outra época, né? Total. Imagina. Muito mais difícil do que Não, agora, ela né? conta uma história que eu fico muito emocionada, que ela disse que não queria chorar na frente da gente, pra gente não ficar triste. Então ela pegava o carro, saía, chorava. Quando ela voltava, ela lavava o rosto pra gente poder Como que é o continuar. nome da mãe? Márcia. Márcia, um beijo, Márcia, maravilhosa. Linda, guerreira. Incrível, minha mãe. Todo mundo, inclusive as pessoas apostavam assim, quanto tempo ela vai conseguir Como segurar? que pode, né? A pessoa, em vez de ir lá e ajudar, ainda olha, que foi o que a gente acabou de falar, né? Em vez da pessoa, tem pessoa que não, mas não adianta, porque a gente não vai desistir. Não vai desistir. É isso. Desistir não é uma opção. Exatamente. Não vão nos calar. Exatamente. E aí o que aconteceu? Eu trabalhei lá na loja de camisetas, tinha o meu dinheirinho e tal, fui prestar vestibular. E meu sonho era entrar na faculdade pública, porque eu sabia que eu não ia ter dinheiro para poder pagar uma faculdade Você sempre privada. teve esse sonho de estudar direito? Desde pequena, porque meu pai, ele era jornalista, mas ele fez direito também. Então, ele trabalhava meio período, à tarde ele ia no escritório, ele trabalhava com o pai dele. E à noite ele trabalhava no jornal. Meu pai sempre foi jornalista de política, então a política pega fogo. Então, ele chegava no jornal, tipo, 9 da noite e fechava o jornal 1, 2, 3 da manhã. Sim. Inclusive, meu primeiro presente, assim, que eu me lembro, com 6 anos eu ganhei um despertador, porque eles contrataram uma perua e eu tinha que acordar, tomar meu café sozinha e me virar, porque ele e minha mãe ficavam... Meu Deus. Minha mãe esperava ele chegar, porque eles eram, assim, muito apaixonados, então ela esperava ele chegar todo dia 3 da manhã e eles ficavam conversando, até dormir, era a hora de eu ir pra escola. Sim. Então, aí eu ganhei um despertador e ganhei um pacote de sucrilhos, que aí eu não precisava fazer muita coisa elaborada, era só colocar os sucrilhos no pote, jogar o leite gelado E pronto. e tava tudo certo. Eles Que deixavam já meu lanchinho pronto. Muito meu fofo. Nossa, foi muito... Então, acho que assim, na verdade, acho que a vida foi me preparando Foi. Já. muito cedo Pra pra hora que chegar até agora. chegasse eu não espirrar, né? Exatamente. E aí, justamente, ele faleceu quando eu tinha 14, então eu também não desisti. E aí, quando chegou a época de fazer a faculdade, eu tive uma grande sorte, porque é o seguinte, o Brasil tinha passado por uma questão do impeachment, do Collor, tudo, e o Itamar tinha voltado, e o Itamar trouxe o crédito educativo de volta. Ele que Ótimo. trouxe esse crédito. Ele que trouxe, o Brasil não tinha mais. Então, eu estudei com crédito educativo. Que esse crédito é que você paga depois. Depois que você se formar, forma. você paga. Que agora é o FIES, né? Exatamente, Que chamava legal. crédito educativo, foi maravilhoso. Nossa, só de falar agora eu me arrepiei. Que legal. Porque foi graças a isso que eu estudei, porque eu não tinha dinheiro para comprar livro, então eu ia na biblioteca e pegava os livros da biblioteca. Nossa. Eu renovava toda semana, curso de Direito Civil. E você tudo. também se dedicou de um jeito. Não, total. Todos os meus amigos, eles iam viajar no fim de semana e eu não tinha grana para isso, eu fazia o quê? Estudava. E tua mãe toda feliz de ter Nossa, essa filha sim. maravilhosa, né? De ver Nossa, você. que orgulho, né? Porque imagina, ela perdeu o grande amor da vida dela, vocês também, né? Sim. Como filhos. E ela, pelo jeito que eles eram bem juntos, Nossa. imagina como que foi. Não, e foi terrível, porque assim, meus pais se conheceram, eles têm uma história muito bonita. Acho que a gente tem espaço aqui para conversar. Claro. Óbvio. bora, Fica à vamos vontade. O meu pai era mais novo que a minha mãe. Meu pai era 3 anos mais novo que a minha mãe. Eles se apaixonaram. Ele tinha 17, ela tinha 20. E eles queriam casar. Só que naquela época, imagina, nos 70, minha avó, a mãe dele, falou:
Nem pensar. Uma mulher dessa idade, você tem que criar juízo, arranjar um cara mais velho e não vir pegar um moleque. Então, meu pai queria casar e ele não teve autorização, porque na época você podia ter uma autorização para casar. Então, eles fizeram, meu pai faz aniversário dia 13 de dezembro. Eles casaram dia 7 de janeiro, porque assim que ele fez 18 anos, eles entraram nos papéis, porque eles queriam casar. Então, e é muito engraçado, porque assim, parece que a vida estava preparando. Tipo, vocês têm que viver isso agora, porque ele vai morrer cedo. Embora cedo. Ai, exatamente. Que lindo isso. Não, é muito maravilhoso. Linda. Eles têm uma história maravilhosa, assim. Até que me embarguei, porque é muito bonitinho. Ai, que lindo. E eles sempre foram super apaixonados. Eu lembro que meu pai chegava em casa, ele tinha um assovio específico, ele ia atrás da minha mãe até ele cumprimentar. Às vezes passava pela gente, ele ia lá beijar minha mãe. Ai, gente. É uma coisa maravilhosa. Que amor lindo. Então, eu acho assim, que minha mãe, ela fala que se ela não tivesse a minha e o meu irmão, ela teria ido junto. Não ia conseguir continuar. Não, ela falou que... Muitos acontecem isso. Não é bem comum. Ela falou que quando ela olhava nós dois ali, ela ia pro carro, chorava lá e voltava e falava, eu tenho que cumprir. E seu irmão, ele é mais novo ou mais velho? Mais novo. Eu tinha 14 quando meu pai faleceu, meu irmão tinha 7 anos. Nossa, e minha mãe disse que foi assim, quando veio o diagnóstico do meu pai de câncer, ele tinha 2 anos e eu tinha 9. Foi muito rápido. Assim, muito rápido. E a minha mãe disse que virou assim, à noite, minha mãe... Eles não eram muito religiosos, até porque eu falei, minha mãe é socióloga, meu pai é jornalista, aquela coisa tipo, religião. E ela disse que nesse dia ela ajoelhou, que ela tinha formação presbiteriana. Ela ajoelhou para Deus e falou assim, olha, eu tive já 10 anos com essa pessoa maravilhosa. Minha filha também já teve. O meu filho não teve tempo. Deus deixa ele mais um pouquinho. Ai, que linda. E aí, meu irmão, ele viveu mais 5 anos. E o câncer que meu pai teve é um câncer que chama melanoma. O melanoma até hoje não tem cura. Muitos cânceres têm. E na época do meu pai não tinha, assim, você tinha um diagnóstico, 6 meses depois a pessoa morria. E meu pai viveu 5 anos a mais. E ela fala que a gente se acostumou, que é bom, né? Então ela pediu, Deus atendeu, mas ela queria mais. Todo mundo tem, eu falo, prazo de validade. A gente tem prazo para vir e para ir. Que na verdade nosso corpo, né? Aqui a gente tá tudo de passagem. Sim, somos um espírito. O espírito que é o mais importante, né? Uma passagem, mas a gente não consegue ver assim, né? Não, é muito difícil. Pra gente conseguir desapegar, a gente vai... É um trabalho, né? Que a gente tem que fazer. E ela teve que ressignificar a vida dela. Minha mãe depois nunca mais casou. Essa é a palavra. E ela falou assim, vou viver para os meus filhos. Ela não quis mais. E ela tá bem assim. Tá super bem hoje. Super. Ela mora... Ela mora sozinha, ela mora sozinha, ela mora no litoral. Ai, que gostoso, mora na praia. A gente desce a cada 15 dias para vê-la e eu acredito muito nisso. Também. Quando teve o diagnóstico do meu filho, também minha mãe me apoiou muito. Mas você vê que é uma questão de um processo, né? Minha mãe, logo que teve... Eu tive a questão da negativa, minha mãe teve negativa por alguns anos. Ela não falava, meu neto tem autismo. Ela falava, meu neto tem atraso. Ela falava isso. Também era uma negativa. Total. Ela falava, não, filha, mas eu só falei com 4 anos. Eu falei, mãe, ele tem um diagnóstico. Não é uma questão que a gente acha. Você não ficava triste, né? Você lidava bem ali com a situação. E aí, a primeira vez que eu vi minha mãe falando isso foi uma vez a gente estava justamente no litoral, véspera de Réveillon, supermercado lotado, e a gente na fila preferencial. E aí passou um senhor com uma cadeira motorizada, dessas que são fornecidas pelo próprio supermercado. E quis passar na frente dela e do meu filho. Aí ela deu um toquezinho assim no ombro da pessoa e falou, olha, acho que é a fila lá atrás. Ele falou assim, mas eu tenho preferência. Ela falou assim, aqui o senhor tem uma preferência, nós temos 2. Porque minha mãe, ela tem aparência jovial, a pessoa não acredita que ela... sim. Ela falou assim, porque eu tenho já idade. Ela é como vinho, né? E o meu neto é autista. Foi a primeira vez que a minha mãe falou, meu neto é autista. Ai, foi bom que aconteceu. Foi ótimo. Isso liberou aquela coisa. Ela aceitou, né? Você vê, a gente conversando várias coisas, não romantizando as coisas que não são, né? É claro. Mas você vê que muitas histórias, acho que a maioria que a gente passa, que a gente pensa que é o nosso fim, que vai acontecer tanta coisa, ajuda a gente a ter uma força tão grande para poder superar aquilo e, através da nossa história, ajudar outras pessoas, Sem dúvida. Outras mulheres, no caso de nós, como mulheres, principalmente. Não, exatamente. Eu acho que a gente se espelha muito. As histórias dos outros são importantes. Conversar sobre isso é muito importante. Eu lembro que quando eu tive o diagnóstico do meu filho, também uma coisa que agora me veio na cabeça, eu lembrava das minhas 2 avós. Que minhas 2 avós se divorciaram naquela época em que não existia nem divórcio, era desquite. Que a mulher era mal vista. Exatamente. Assim, que o marido que mandava e deixava ou não a mulher trabalhar. Isso, e inclusive se ela tivesse traído alguma coisa, ela era obrigada a tirar o nome do marido, porque era uma desonra. Isso tudo. Olha que absurdo. No Brasil, né, a gente tinha um negócio, né? Hoje, Instituto da Mulher Casada. Era uma lei. Tinha isso também.
que a mulher casada pode fazer, o que ela não pode. Podia usar calça, inclusive, naquele passo. Se usasse calça... Não, era assim, e eu pensei, minhas duas avós, elas duas foram abandonadas pelos maridos, assim. E elas deram conta, não abandonadas, principalmente a mãe da minha mãe não foi que foi abandono. Não dava mais, não dava certo, eles se separaram. Agora a mãe do meu pai realmente foi abandonada, o marido nunca mais voltou, foi embora e pronto. O marido vai embora e a mulher não é culpada porque ele foi embora. Exatamente, porque não soube cuidar direito. Imagina, você não fez o que ele queria, ele foi procurar lá fora, porque, né? Culpa sua. Culpa sua, né? Ai, e aí eu pensava, elas conseguiram criar meus pais. Então, eu, um menino com autismo, mesmo não tendo essa situação, mas eu vou conseguir. Porque numa situação muito mais adversa, em que elas não tiveram preparo nenhum para isso, elas deram conta, eu também vou dar. Antigamente as mulheres eram assim, né? Continua, mas eu falo na questão de não ter nenhum recurso, nenhuma referência. Nenhum apoio, nem isso referência. Que eu ia falar, você teve uma referência muito boa, familiar, né? Para lidar com tudo isso. Que bom. Que as mulheres que estão em casa precisam entender que você não está sozinha. Sim. Que tem outras mulheres, que tem a Kessa maravilhosa, que está contando tudo, um pouquinho da história dela. Sim, não precisa ser da sua família, né? Você pode pegar uma referência como essa. Não, exatamente, eu acho que isso é muito importante. E quando a gente vê notícias, por exemplo, da Isabel Fidelis, aquela atriz que tem um filho com deficiência e ela foi atrás... Eu não tinha visto. Ela tem. E o próprio... Né, assim, acho que a gente tem várias pessoas para se espelhar e ver que as pessoas vão atrás e conseguem e tá tudo certo. Por isso que precisamos inspirar outras pessoas de uma maneira legal, porque a gente tem a fala aqui, você, né, que passa por essa situação, que tem o seu filho, então a gente precisa ajudar as outras pessoas e através, né, da fala, através da tua experiência, é o que a gente está falando aqui, muda a vida de outra pessoa. Exato, inspirar, né? Aquela pessoa que está pedindo aquela ajuda, o que eu faço? Meu Deus, você não acredita em... Enfim, cada um tem sua crença ou não, mas o importante é respeitar todas as pessoas, mas está lá, o que eu faço? Aí cai justamente nesse vídeo, justamente nesse pedaço. Entenda que não é o acaso, é a resposta que a pessoa pediu. Exato. Chegou para ela, né? Exatamente. E hoje em dia, questão da empregabilidade para você, como é que tá, assim? Então, eu sempre trabalhei em grandes escritórios e acabei tendo que abrir o meu escritório, porque eu não tive mais espaço. Sim. Porque mesmo para eu me recolocar era muito complicado, porque as pessoas já sabiam que eu tinha um filho com autismo e que eu ia ter que, em alguns momentos, me ausentar. Então, também foi difícil porque, principalmente na área da advocacia tributária, que você trabalha com grandes empresas, você precisa estar disponível. Sim. Então, acho que hoje em dia eu vejo alguns colegas, mais novas, inclusive, tendo espaço dentro das empresas, as empresas tendo um pouco mais de compreensão. Mas eu tive que abrir um escritório que foi uma coisa que eu nunca imaginei. E por um lado que foi ótimo. Muito melhor para você. Exatamente. Olha que lindo. Você é a dona do próprio negócio. Exato. Por que não? E como professora também, que você dá aula dou também. aula também. E, enfim, eu acho que hoje em dia eu estou numa situação que, inclusive, a minha mãe vem com bastante frequência para São Paulo e ela estava muito preocupada comigo, com a minha saúde. O ano passado eu tive um AVC. Tive um AVC, eu fiquei 17 dias. Como foi a internado. recuperação? Pois é, graças a Deus eu tive muita sorte, embora eu tenha agora um stent em cada carótida, eu tive que colocar, porque o meu fluxo não estava legal mesmo, mas eu tive uma grande sorte de não ter ficado com sequelas que me impedissem de trabalhar. Que ótimo. E você acha que o médico fala que esse AVC veio pelas situações todas que Sim, você passou? foi muito claro. Vida. Foi muito claro que foi um dia que eu tive uma notícia muito complicada, não foi nem do meu filho, foi da minha filha. Foi nesse dia. Foi nesse dia e eu senti uma dor de cabeça intensa. Eu sou uma pessoa que não tem... As pessoas geralmente se queixam de dor de cabeça. Eu, na época, mesmo cólica, não tenho dor de cabeça. E nesse dia eu lembro que eu tomei 2 aspirinas de 1 grama, porque assim... Olha o meu recurso para dor de cabeça, uma aspirina. Né? Mas é porque eu nunca tenho. E eu senti... O que aconteceu? Eu estava trabalhando, escrevendo lá uma petição. De repente, eu pensava uma palavra, por exemplo... Magistratura. E saía, eu digitava... Outra coisa, desordenado. Totalmente desordenado. E eu achei aquilo muito esquisito. E eu tenho acompanhamento psicológico que eu falo, a família do autista, não só ele precisa de apoio, todo mundo precisa. Isso que eu ia te perguntar. Então eu tenho extremamente necessário, né? Extremamente, porque você precisa... Uma coisa que eu acho interessante que as pessoas usam essa analogia, quando você viaja de avião... Eles colocam o seguinte, quando você tiver um acidente, primeiro coloque a máscara em você e depois na criança do seu lado. Para você poder cuidar do teu filho, você precisa estar bem. Exatamente. Então, primeiro põe a máscara em você, se cuida para você poder estar bem para ele. E eu liguei para o meu psicólogo e descrevi para ele o que eu senti. Ele falou, olha, eu acho que não é questão de estresse. Eu acho que é uma questão neurológica. Eu gostaria que você fosse num neuro.
E quando eu fui, ele fez alguns testes. Foi no mesmo momento? Não, porque como boa mãe, eu falei, eu não tenho tempo hoje, vou na segunda-feira. Isso foi numa quinta-feira. Na segunda eu fui na consulta e o neurologista fez alguns testes. Eles fazem geralmente uns belisquinhos assim na perna. E eu não tava sentindo. E eu vi que a cara dele foi se transformando, assim. Ele tava tranquilo, porque eu contei, falei, eu tenho um filho autista, não sei o quê. Ele pensou, tá cansada e tal. Só que quando ele fez os testes fisiológicos mesmo, não os psicológicos, ele fez fisiológico e eu não sentia... Ele terminou a consulta e falou, então, eu gostaria que você fizesse uma tomografia. Eu falei, tá bom, vou marcar pra semana que vem. Eu lembro que ele até deu uma batidinha, assim, na vida. E você não tá entendendo. Não, agora. Você vai sair daqui e você vai pro hospital. Já tô te mandando encaminhamento pro pronto-socorro. E aí chegou lá e, de fato, eu tinha tido AVC. Nossa. Olha só. E uma das minhas, chama artéria hemisferial do esquerda, a minha tava com 40% só da capacidade. 60% estava comprometida. Olha, se você tivesse deixado para depois... Não é? Olha só, mais um alerta para vocês, hein? Exato. Né? Não subestimem as questões de AVC, porque é muito comum. Você fez exame e ficou internada? Fiquei internada 17 dias para eles descobrirem qual era a razão, porque acontece. Eu não tenho colesterol alto, eu não tenho obesidade, eu não tinha nenhuma razão que normalmente leva a um AVC. Sim. Então eles tinham que investigar o que tinha sido. Então o que aconteceu no meu caso? Eu tenho má formação das carótidas. As carótidas geralmente são duas veias que percorrem o nosso pescoço, né? Quando a gente brinca de vampiro, o vampiro morde na carótida, que é onde vem o fluxo grande para a cabeça, e as minhas têm uma má formação, e eu tô com 50 anos, então o que acontece? Assim como o colágeno sai da nossa pele, ele sai também aqui dentro, então elas estavam começando a ficar enrugadinhas. E aí o corpo vai mudando. Vai mudando por dentro também. Sim. E a gente não se dá conta, porque a gente faz um botox aqui, estica ali, mas lá dentro já não tá mais a mesma coisa. Sim. E a alimentação também, que é muito importante. Muito importante, exatamente. Então, o que acontece? Hoje em dia eu me hidrato muito. Então, eu tomo água 2 litros por dia, tomo bastante, eu tomo 8 remédios hoje em dia para poder, anticoagulante, porque eu não posso ter nenhum trombo, que é o que eles falam que se forma. Nesse dia que eu tive esse problema, que eu tive esse estresse, eu devia ter algum trombo ali, como a carótida já não estava muito lisinha, ela foi formando um sedimento. Aí por isso que deu essa confusão. Quando veio, exatamente, quando subiu tudo. Então foi isso. Entendi. E se a pessoa tem, nem sabe, né? Nem sabe. É engraçado que eu tive uma situação parecida. Uma vez eu estava dentro do Uber e eu senti exatamente, eu não conseguia falar as palavras, minha língua enrolou. E eu tentava falar e não conseguia, não conseguia. Isso é desesperador, Só que cadê que eu fui? Eu fui e falei, né, pra pessoa do posto lá perto de casa que eu passo, pra médica, ela falou que pode ser ansiedade, né? Então, assim... a gente precisa procurar os recursos, claro, né? Tem que olhar. Porque não pode ficar deixando pra depois. Pra lá. Eu acho que, a saúde nunca pode deixar pra lá. Mas eu tô bem agora, mas no dia eu fiquei um pouco preocupada. Sim. Porque eu tava muito ansiosa, às vezes eu tenho algumas coisas de ansiedade. Por isso que o neurologista no começo, ele tava me fazendo um exame muito tranquilo. Porque é muito parecido, né? São muito parecidos os sintomas. Exatamente. E aí foi na hora que ele começou a apertar mesmo lá minha perna e eu falei, não tô nem sentindo, que ele falou, não, uma coisa que é um pouquinho mais séria. E aí isso mostrou que você precisa se cuidar, porque é o que você falou sobre a máscara, né? No avião. E eu não tinha pensado nisso. Eu tô com meu filho e enfiar a máscara nele. Sim. Não, como que a gente não pensa, na verdade? E a mesma coisa a vida. Eu falei pra ele, semana que vem eu faço. Ele falou, não, você vai fazer hoje. Tá e é isso, a gente sempre acaba, inclusive mulher, mãe, postergando para depois, a hora que eu tiver um tempo, eu faço. Porque tem que cuidar primeiro, tem que fazer primeiro. Mas se você não cuidar do corpo, como que você vai dar continuidade nas coisas, né? E a alimentação também, você também hidrata mais e mudou também. Também. Que legal, né, gente? Ó, tá vendo? Em algum momento, assim, você se sentiu vítima, assim, da situação? Você acha que teve algum momento, assim, que você se pegou em desespero? Ou eu acho que pelo tipo de educação que eu tive, de alguma forma, como eu falei pra vocês, com 6 anos eu ganhei meu despertador. Então, meus pais nunca me deram espaço pra eu me sentir vítima de nada. Muito pelo contrário. Legal. Mas eu observo, por exemplo, o meu marido. Quando veio o diagnóstico do meu filho, ele chegou a comentar com a minha sogra. Ele falou, nossa, será que eu fui algum nazista em outra encarnação pra poder estar recebendo esse castigo? Nossa, ele viu como castigo. Entendi. Inclusive, a gente teve uma diversidade durante muito tempo de visão, porque ele via de alguma forma como se ele estivesse pagando alguma coisa e eu nunca vi dessa forma. Eu achei que simplesmente eu não dizia pra você. Tem gente que fala, porque o meu anjo azul, porque o meu filho... Assim, não acho que seja nem anjo azul e nem castigo. Sim. Eu acho que é simplesmente um fato, assim como um nasce com uma cabeça, um olho de uma cor, outro não. Meu filho nasceu com autismo, ponto. Ok, isso dito, o que a gente faz?
que é preciso fazer para ele poder ter a melhor vida possível? Exatamente. Pronto. E ficar tudo bem. E eu nunca fiz esse tipo de questionamento, mas é muito comum. E é muito comum, inclusive, as mães às vezes irem para essa questão do eu tenho um anjo azul, eu sou abençoada, eu recebi essa criança para cuidar. Acaba romantizando o que não é, porque tem a parte que é dolorosa. É. Muito dolorosa. Mas não se vitimizar Não, também. exatamente. Enfrentar, falar, tá bom, é isso. Então, o que eu tenho que fazer agora? Bora. Vou ter que mudar tudo, mas vamos ter uma vida legal. Você sabe que é engraçado? Porque quando eu era pequena, e como eu contei para vocês um pouco a história dos meus pais, começou aquela parte de Papai Noel. E meu pai trabalhava muito. Ele trabalhava em 2 empregos. Ele era advogado e jornalista, para poder bancar as coisas da gente, porque minha mãe resolveu ficar em casa cuidando. Então, minha mãe disse que chegava no Natal, ela fala, não é justo. O cara dá um duro danado o ano inteiro, a gente vai dizer que foi o Papai Noel que deu? Não, não foi o Papai Noel, filha. Foi seu pai, que é um cara que se dedica. E agora o que acontece? Em algum momento no mundo existia uma pessoa chamada Santa Claus, que era um cara que gostava de criança. Então, em comemoração a essa pessoa boa, a gente pode pôr roupa de Papai Noel, mas saiba que o teu presente, quem traz é teu pai. Que legal. Então, acho que assim, eu sempre fui muito confrontada com a realidade. Nunca ninguém dourou a pílula. Então, acho que por isso eu não me vitimizei. Eu falei, bom... Sim. E você se tornou uma mulher forte? Muito. Forte, corajosa. Claro que não é por isso que a gente não chora, não é por isso que não sente. Porque as pessoas têm maneira de confundir. Ah, ela é forte, ela aguenta. Admira, ela aguenta. Não, ela é humana, somos humanas, né? Sentimos também igual todo mundo, ficamos fracas e tudo mais. Então, é a coragem que faz isso, a fé, a coragem, né? A não desistir, olhar, porque a tua inspiração, o que te faz não desistir também, são seus filhos, não é isso? Eu penso assim todos os dias, como é que, inclusive, é uma questão que não só eu, como mãe de pessoas com autismo, geralmente se pergunto, como é que vai ser quando eu não estiver aqui? Que por enquanto eu arregaço as mangas, vou lá e brigo. Sim. Então, acho que aí a gente tem que pensar em termos de política pública, que a gente precisa ter um Estado que dê tranquilidade para essas mães de que ela não estiverem aqui, o filho dela não vai parar na rua, né? Exatamente. O filho dela vai ter um lugar para poder estar, se alimentar. Que é o que a mãe mais pensa. E você, por exemplo, agora me deu assim start disso que você falou, eu te vejo assim numa Câmara, você não tem vontade de se candidatar? Então, justamente eu não tenho. Assim. Eu tenho uma colega, inclusive uma querida amiga, Andréa Werner, que hoje em dia é deputada estadual aqui em São Paulo. Nós éramos, inclusive, vizinhas de prédio. Tanto meu filho como o dela estavam na mesma escola, que é uma escola que tinha essa questão especializada para o autismo. E ela foi para isso, porque é o caminho dela. Eu acho que com o meu conhecimento jurídico, e eu vou dizer para vocês, eu sou uma apaixonada pelo direito. Eu amo o direito. Amo. Então, assim, eu acho que eu posso fazer alguma coisa na questão jurídica. Eu acho que a minha missão é trabalhar nesse como você se sente bem. Exatamente. Eu acho que é chegar, de repente, num juiz, eu sempre tenho essa humildade de falar, o senhor tem um minuto para me ouvir? Porque eu sou mãe de um autista, eu não estou só simplesmente defendendo um autista. Deixa eu explicar para o senhor. Quando a gente fala que a gente precisa de um AT, não é porque a gente quer deixar... Você fala isso na hora da audiência. Falo. Quando eu vou conversar, sempre peço, assim, tem uns que falam, não estou com tempo. Não adianta. Chega e fala assim, como se fosse... Então, eu simplesmente... Mas aqueles que falam, não, por favor, se sente, porque geralmente você despacha com o juiz em pé, né? Sim. Se ele está sentado, você fala, tem que falar, até porque ele tem muito processo. Então, por isso que tem que ser tudo muito rápido. Exatamente. Não vamos ignorar que o nosso judiciário é um judiciário, até eu vou dizer para vocês, heróico, porque a quantidade de sobrecarregado, no caso. Sobrecarregado. Mas tem uns que às vezes falam assim, por favor, se sente. E aí a gente conversa e você sente que você sai de lá e que você deixou uma sementinha. Que aquela pessoa... Porque o que eu sempre também falo para os clientes, né? Você tem que pensar que o juiz que decide sua causa, ele decide a sua causa, decide o caso do aluguel, ele decide o caso do leasing, que você comprou um carro e não pagou, ele decide muitas coisas. Então, você não pode esperar que ele saiba tudo. Mas se ele te dá essa abertura, e eu, enquanto advogada, tenho essa disponibilidade de ir lá e falar com ele, eu acho que a gente vai aos pouquinhos plantando uma modificação. Então, plantando essa sementinha. Política eu não vou ser. Ah, mas que ótimo. Mas eu acho que você vai plantando ali, né? Quando ela falou assim, mas acaba igual... teve uma entrevista do professor Rubens que ele fala, tudo acaba sendo uma política, né? Essa conversa, tudo é uma maneira de política. Então, muito lindo. E assim, eu lembrei de um fato que você falou atrás dos bastidores sobre aquela juíza, né? Que ela teve um tratamento muito ruim. Eu gostaria que você falasse um pouquinho. Não, isso acontece. Tem casos que são maravilhosos, em que o juiz convida você a sentar, ouve e te ouve de mente aberta e pensando, talvez eu tenha que... Como ser humano também, né, olhando o outro. E já teve, claro, eu acho que o ser humano, ele está em todas as áreas, né? Está na religião, está na política, está no judiciário, está aqui como nós. E tem gente para todos
os gostos. E nesse caso eu peguei uma juíza, uma magistrada que teve uma visão bastante capacitista. Capacitismo, talvez a gente aborde mais para frente, mas já deixando aqui para as pessoas, né? Capacitismo, o que é? É o preconceito contra a pessoa com deficiência. A gente tem o racismo e a gente tem o capacitismo. Por quê? Você imaginar que aquela pessoa é menos capaz. Então, por isso chama capacitismo. Por isso que é esse nome. Exatamente, porque você acha que aquela pessoa é menos capaz, porque afinal de contas ela não se adequa a tudo isso aqui. Então, o problema está nela, que não se adequa, e não na sociedade. Que o restante que não... é normal, Exato. né? Esse termo Exato. feio que usa. Exatamente. E aí o que acontece? A gente pegou uma juíza bastante capacitista. Eu estava entrando com uma ação para reduzir a jornada de trabalho de uma mãe de uma menina com autismo. E essa mãe, ela era enfermeira, ela era mãe solo, porque o pai abandonou quando teve o diagnóstico. E ela contou durante muitos anos com a avó da criança para ela poder trabalhar e a filha ser cuidada. Só que a mãe estava ficando mais velha, não estava mais aguentando dar tanta atenção. Então a gente pediu a redução de jornada de trabalho, que é um direito que existe na lei. Tem também esse direito. Tem esse direito. E a gente estava levando essa questão e essa pessoa conseguiu, em primeira instância, a gente estava na fase do tribunal. E no tribunal, eu tive essa interlocução com essa juíza, ela falou assim, mas deixa eu entender, doutora, a gente vai diminuir a quantidade dela de trabalho, mas não vai diminuir o salário? Eu falei, não, porque senão a gente prejudica a criança. E ela falou assim, ela falou, então, doutora, você vai me desculpar, se a gente começar a reduzir o trabalho de todo mundo, daqui a pouco eu não vou ter minha gente no gabinete para trabalhar comigo, porque afinal de contas, eu abri mão de ser mãe para poder ser juíza. E aí a gente faz um pouco um caminho do tipo, realmente muitas mulheres tiveram que abrir mão para poder ter suas carreiras. Agora, você está numa oportunidade ali de fazer a diferença, de não criar o mesmo empecilho. E ela perdeu essa oportunidade. Justamente por ser mulher, por estar nesse cargo, ver uma outra mulher que é mãe, que tem ainda mais responsabilidade além do que ela faz, né, do profissional, e olhar e falar, poxa, eu nem tenho filho e já sei como é complicado muitas vezes para mim estar aqui, estudei muito. E ela, imagina ela com filho ainda com autismo. Exato. Olhar e falar, nossa, ela merece muito, se eu pudesse eu faria até mais. Porque eu acho que esse olhar. A gente tem que pensar que nós vivemos em sociedade, ninguém vive sozinho, ninguém vive numa ilha. Nós somos um, né? Então, é muito importante a gente entender que você está abrindo mão para uma pessoa, de repente, continuar ganhando o salário, mas assim, todo mundo tem que segurar na mão de todo mundo, né? Então, você não está criando um favor, é um dever da gente enquanto sociedade. É o mínimo como sociedade. Eu vejo isso em todas as empresas que eu já trabalhei, assim, eu vejo isso sempre. Quando que isso vai mudar, né? Não é? Os empregadores têm que mudar essa conduta. E os colegas de trabalho também. E os colegas de trabalho também, exatamente. Porque uma vez corrente, né? No judiciário, por exemplo, eu lembro que uma vez eu vi, porque lá no judiciário é mais tranquilo, já existe mais tranquilo? Para esse tipo de redução, principalmente no judiciário federal, porque já existe lei federal nesse sentido. O problema geralmente é nos estados e nos municípios. Nesse caso era uma enfermeira do estado de São Paulo que não tem lei garantindo a redução. Então você tem que brigar judicialmente por isso. Acaba sendo diferente de um lugar para o outro. Exatamente. É uma coisa unificada em tudo, ainda tem essa diferença. Tem essa diferença. E aí o que eu vi uma vez? Eu estava num tribunal federal e estava lá assim, o seu colega de trabalho, eu achei muito legal essa campanha, o seu colega de trabalho que tem um filho com deficiência e precisa sair mais cedo, ele não está tendo um favor. Ele está simplesmente... A nossa sociedade está ganhando. Por quê? Porque no momento que a pessoa cuida da criança com deficiência, a sociedade aprende a ser mais tolerante e aí todo mundo ganha. Então, é um pensamento medíocre e raso você achar que a pessoa está tendo benefício. Ela não está saindo do trabalho para ir para um spa fazer massagem. Para ir curtir, para uma balada, para beber. Não, ela está indo para cuidar do filho dela. Que se em última análise a gente pensar em quanto custaria para o Estado pagar uma pessoa para cuidar dessa criança, sai mais barato deixar a mãe. Até se você quiser falar sobre o ponto de vista financeiro, eu acho que a gente ainda tem razão. Exatamente. Não é? A Lei Brasileira de Inclusão, ela é de 2015. Não tem nem 10 anos. Mas a gente não vai parar. Assim, é daqui pra frente. Não vamos retroceder. É mais uma filha de um jornalista e de uma socióloga, né, gente? Vocês querem o quê, né? Fala pra mim. Guerreira, maravilhosa, passando por tudo que já passou, né? Virei fã. Não tem como não ficar fã dessa mulher. Exatamente. Olha, parabéns, você é incrível. De verdade, sua história de vida que orgulho. Sem romantizar a parte difícil, claro, mas olhando a história de vida de tudo que você passou e continua aqui maravilhosa.
seu filho maravilhoso, a sua filha. Um exemplo. A sua história vai edificar muita gente, vai inspirar muita gente. Mulheres, né, gente? Não, e é engraçado porque, assim, eu geralmente não abro essas questões particulares, né? Sim. E eu não tô me sentindo muito à vontade aqui. Ai, que bom! Então, tá vendo? Eu tô amando falar. Essa união nossa, isso é maravilhosa. Amei. Mas é o que a gente fala, o pó de Freitas, eu tô arrepiada aqui. As tatuagens não deixam ver, mas eu tô, viu? O pó de Freitas é assim, é o que o Dr. André fala. É uma missão, porque eu conheço o André já faz uns 10 anos, né, doutor André, uns 20 anos, e a gente se reencontrou através do Google, que ele me achou, porque nossas vidas tomaram rumos diferentes, eu fiquei super feliz, né, de estar aqui com ele nesse projeto maravilhoso, agora a Luana também, e ele sempre falou desde o começo, o Pó de Freitas é uma missão. Eu quero que as pessoas que estejam em casa liguem, né, o canal do YouTube, coloquem lá, né, no Instagram, enfim, todas as redes, e no momento que a pessoa está ouvindo aquela mensagem, está ouvindo falando sobre o direito também, que ela não desista da vida, que ela entenda que tem outras pessoas que passaram tantas coisas e estão aqui falando justamente o que passaram na pele, como a tua história, né? Olha que bacana, ela abriu o escritório dela com a própria história de vida dela. Sim. Como o doutor André também tem a história de vida dele, que hoje ele está nessa área também justamente porque é uma missão. Sim. Então, você se sente numa missão, nessa profissão, nesse trabalho? Não tenho dúvida, eu acho assim que eu tenho não só uma questão de missão, mas eu tenho muita responsabilidade com o que eu falo. Eu acho assim que, inclusive, nesse sentido, eu me sinto bastante privilegiada porque eu tive a oportunidade de participar de grandes casos no país sobre pessoas com deficiência. Então, no STF, por exemplo, quando foi decidida a questão da redução da jornada de trabalho da pessoa que é cuidadora, foi num caso meu. Foi um caso seu. Foi um caso meu. Olha que lindo. Então, eu me sinto... E o ano passado, a gente teve uma luta muito grande sobre o rol taxativo da ANS, que a ANS não estava querendo determinar que as pessoas com deficiência tivessem direito a tratamentos que não tivessem no rol dela privativo. E o ano passado, eu estive em Brasília. Foi muito falado sobre isso, inclusive. Eu fui uma das pessoas que falam no Senado. Tá? Eu lembro, eu te vi, eu tô olhando pra ela agora, eu lembro. Eu vi. Que legal. E eu me sentia, tipo assim, e foi engraçado, porque quando começou isso, teve muita gente que falou assim, ai, ela tá querendo aparecer. Olha, que absurdo. Gente. Ai, porque ela tem um filho dela. Ai, Meu filho tem 15 anos, gente. Quando foi o negócio dele, ele tinha 2 anos quando eu entrei com a ação dele. Então, assim, o dele tá resolvido. Eu me preocupava justamente com os outros pais que estavam vindo e que iam ter esse direito perdido. Porque o meu caso, a gente chama em direito trânsito em julgado, já tinha acabado, ninguém ia tirar esse direito do meu filho. Tá pensando nos que vêm depois. Exatamente. Então, assim, eu lembro que na época foi muito interessante, porque eu fiquei bem chateada, tiveram pessoas que falaram de forma leviana, porque isso é uma coisa que eu sempre tive responsabilidade, eu não falo dos outros, porque a gente nunca sabe a história de cada um. Exatamente. Então, você julgar, mas as pessoas têm essa tendência. São juízes, né? Exato. Né? Todo mundo virou juiz e é um juiz pesado, viu? É um juiz que não chama a testemunha de defesa, só chama o Ministério Público. O que ele falou tá certo e pronto. Ele não se olha no espelho, mas olha a vida do outro. Não, e hoje em dia tem a internet, né? Que você vai lá, faz qualquer comentário ali e é isso, é terra de ninguém, né? Exatamente. Ninguém tem... E na época eu fiquei um pouco chateada, eu até comentei com meu marido, falei, puxa vida, eu tô me sentindo assim, sabe, eu tô querendo fazer uma coisa positiva, e inclusive nessa época eu fiz uma carta aberta aos advogados brasileiros que cuidassem, e olha, a gente fica chateado com as pessoas que às vezes nos criticam, mas eu vou dizer para vocês que eu tive um resultado muito mais positivo. Eu sou uma pessoa de muita fé, eu acho que as pessoas boas, as pessoas que querem, elas vão ajudar. Então eu recebi muita gente, inclusive quando eu fiz o recurso, foi um recurso que foi feito vamos lá, 18 pessoas a 36 mãos. Porque eu tive ajuda, as pessoas fizeram gratuitamente, entraram no meu processo, me ajudaram, a gente fazia reuniões, e foi maravilhoso, a gente conseguiu reverter. Então, assim, eu me sinto realmente não só como uma missão, mas com muita responsabilidade, porque eu acho que atualmente eu tenho o dever de ser muito criteriosa com as coisas que eu falo, porque de alguma forma isso vai reverberar. Então eu acho que tem que ter muita responsabilidade. Eu não posso... Por isso que eu até falei para vocês, o meu Instagram não é um Instagram que tem muita informação. Por quê? Porque quando eu vou dar informação, eu tenho que parar e estudar. E eu prefiro parar e escrever um artigo. Eu acho que a gente tem um tempo finito, né? O dia tem 24 horas, e dessas a gente precisa descansar pelo menos 6, né? Pelo menos 6. Né? Eu tenho filhos, então assim, eu não consigo me dedicar tanto como eu gostaria às mídias sociais. Eu acho que seria, talvez até interessante, mas não consigo. Então, tem que fazer o que você consegue. Você já faz tanto, né? Exato. Você escreveu livro também, não foi isso? Qual o nome do seu livro? Chama Direito das Pessoas com Autismo e Outras Deficiências. Na verdade, eu coordenei um livro, que foram vários colegas que eu convidei para escrever. Eu escrevi 2 artigos
E continuo escrevendo, as pessoas me convidam e eu vou lá. Legal. Que legal. Porque eu acho que isso é muito importante a gente colocar, porque o livro ainda tem um peso muito grande, né? Então, quando você tem uma coisa escrita, o juiz vai poder pegar aquilo e, de repente, se basear. Ele não teve aquilo na faculdade, mas ele fala, bom, deixa eu ver o que estão falando sobre isso. E a gente ajuda a melhorar tecnicamente as decisões. Então, essa sempre foi a minha preocupação, de dar meios para os juízes poderem tecnicamente se aprimorarem, porque eu não tive direito da pessoa com deficiência na escola. Sim. Isso não faz parte da faculdade. Inclusive, sobre essa parte da pessoa na escola com autismo e tudo mais, os direitos, como que a pessoa faz para procurar o direito quando ela está sofrendo preconceito e todas as outras coisas? Então, a gente tem 2 caminhos. Um é o advogado particular, que tem o custo e que algumas pessoas conseguem realmente serem remuneradas por isso, que é o meu caso, que eu presto serviço privado. E tem a Defensoria Pública, que é um sistema que existe dentro, hoje em dia, do Brasil inteiro, que dependendo da sua renda, se você provar que você tem baixa renda, o Estado te proporciona um advogado público que vai fazer isso. E eu vou dizer para vocês, a minha experiência com a Defensoria Pública é a melhor possível. Eu tenho amigos meus defensores e você vê que são pessoas realmente vocacionadas e que fazem tudo que está ao alcance delas para fazer um bom atendimento. Porque tem uma visão deturpada, né? Igual a gente falou com o professor Rubens também na outra entrevista, e eu já escutei muita gente falar, mas defensoria são aqueles advogados... Que não conseguiram nada. Que, mania de falar porta de cadeia e não sei o que, e vem todos aqueles nomes, que não conseguiu nada, eles não fazem nada. Aí o professor falou, pelo contrário, é o que você acabou de falar pra gente. Exatamente. Você vê como a visão é diferente, Exatamente. né? Da pessoa não entender, ser ignorante, não se informar. Porque eu também era uma ignorante assim, eu pensava assim também, então eu tô aprendendo muito. Sim. Que A gente legal. aprende também, Bom, né? né? Muito bom. Qual o teu sonho? O meu sonho, bom, vou parafrasear a matéria do Ten King, né? Eu tenho um sonho. O meu sonho é que as pessoas com deficiência parem de ser vistas como um peso para a sociedade e sejam vistas como uma oportunidade de todo mundo aprender. Porque a pessoa com deficiência, ela traz, pela própria história de vida dela, uma série de desafios. E eu acho que a gente vê que a pessoa com deficiência é capaz. Se são dadas as oportunidades, elas podem trabalhar, elas podem ser ativas. A gente tem que lembrar que a pessoa com deficiência é, antes de tudo, uma pessoa. Sim. Inclusive, tinha essa questão de nomenclatura, as pessoas às vezes chamavam pessoa deficiente. Hoje em dia não se usa mais isso. Não pode usar mais. É pessoa com deficiência, Com porque deficiência. ela é uma pessoa com deficiência. Pessoa com olho claro, pessoa com cabelo curto, pessoa com alguma coisa, mas antes de tudo uma pessoa. Então, assim, o meu sonho é que as pessoas parem de ser capacitistas e achar que as pessoas com deficiência não têm condições de ter uma vida plena. Eu acho que isso é muito importante. E mais do que isso, que se realmente dê oportunidade. Porque a gente tem que pensar num histórico, né? Se a gente pensar que na Alemanha nazista, por exemplo, separavam pessoas com deficiência e simplesmente eliminavam essas pessoas, existia um programa de política pública na Alemanha chamado Action Fuchs, Sim. foram ao registro que a gente tem, assim, em termos históricos, é que 210 mil pessoas com deficiência foram mortas na Alemanha por médicos, É um tá? absurdo. Por médicos. Médicos. O médico fazia essa separação, falava, essa pessoa tem alguma oportunidade, então ela vai para frente. Não nada, né? E o resto é um peso para o Estado, porque custa caro. E ele não está trazendo nada de volta. Então, eu acho que a gente tem que se distanciar cada vez mais desse pensamento, Sim. né? Eu acho que hoje em dia não tem mais espaço para sustentar uma coisa dessa, mas agora precisa parar do assistencialismo, que as pessoas também têm uma coisa... Ah, ele tem deficiência, é tão bonitinho, olha, é tão fofo. Eu sigo, inclusive, a Não Tabata, dá. que é deputada do Rio Grande, né? Acho que do Sul, se eu não me engano, eu não lembro se é do Sul ou do Norte. E ela tem um irmão, né, que é deficiente, e ela posta vários vídeos falando do capacitismo, aprendi muita coisa, inclusive. E ela é até engraçada, que eu dou muita risada com ela, porque ele morre de ciúmes dela, né? O Rian, adoro o Rian e a Tabata, adoro vocês. E aí ele fala pra ela, você tava com quem? Você usou aquela roupa, ele morre de ciúmes, aí ela racha o bico quando ela chega, vai viajar com ele, levou pra conhecer a Xuxa. Então ela faz muitas coisas falando sobre essa questão mesmo, Sim. né? Legal. Porque não é porque a pessoa é deficiente que ela não, né? Nossa. Gente, não pode viver, ela não pode Sim. ter uma vida como Plena. todo mundo, plena, como todo mundo tem. Inclusive, tem autistas que estudam, né? Fazem faculdade também, Sim. são advogados. É, Inclusive, a gente vai... autista aqui, né? Então, exatamente. Entrevistando É claro que um existe Antônio nível de suporte maravilhoso. diferente, Sim. mas mesmo a pessoa com nível de suporte 3, ela tem direito a ter uma Sim. vida plena. É. Ela tem direito a ir, de repente, num cinema e não ser importunada, porque Sim. vão dizer que, ai,
tá descomportando, tá fazendo barulho aqui. Nossa, a pessoa, em vez de falar tá com birra, conheça a primeira situação. Vai. Exato. E não julgue nenhuma mãe, nenhuma criança, porque é muito fácil você julgar, né? Se fosse eu, se fosse não sei o que, é uma mania que o pessoal tem de querer se intrometer na maternidade da pessoa, né? Exatamente. Mas na hora de ajudar, igual, sou contra o aborto, é um absurdo. E é o cara que abandona a mulher quando ela fica grávida e tem um filho. Exato. E condena. Não tô dando opinião que a favor ou não. Tô comentando na questão de quando da o cara... hipocrisia. Da hipocrisia do cara falar tanto. E quando nasce a criança, ele foi lá fazer alguma coisa, o próprio pai paga R$300 de pensão. E quer que a mãe compre fralda, comida e acha que a mãe faz manicure. E a mãe ainda colocou silicone e viajou pra fora do Brasil com R$300, né? Tem uns memes bem assim das mães solos que eu sigo. Eu acho que essas mães precisam ser estudadas, né? Porque elas fazem esse dinheiro multiplicar. Ainda sustenta outro macho que fala que tá saindo com outro cara e pagando a conta ainda. Gente, que dinheiro é esse? Nossa, ela na verdade, a consultoria financeira, né? Pros grandes bancos. Porque essa mulher multiplica... Tem que comprar uma casa também, né? Não é? Também. Vamos trazer esse assunto ainda aqui, que hoje não dá mais tempo, precisamos finalizar. Claro. Ai, tá tão gostoso essa tão gostoso que, né? A gente ia finalizar aquela hora, não finalizamos. Esqueci de falar pra você se inscrever, comentar, esquecemos porque foi tão... Se inscrevam. Comentem aqui também, compartilhem, curtam. Sim, dá like, a gente fala sempre pro pessoal não esquecer, porque chega no canal, gosta tanto do assunto que a pessoa acaba esquecendo de se inscrever, de curtir, não é verdade? Exatamente. Então, pra conseguir acompanhar, né, todos os vídeos. Exatamente. E agora, maravilhosa, gostaria que você passasse novamente sua rede social para as pessoas te encontrarem. É @adv, de advogada, Camila, com 2 L's, Varela, com 2 L's. Então, @adv Camila Varela. Vamos deixar também aqui na descrição que, sim, né, pessoal, só clicar pra vocês seguirem. A cartilha também, inclusive, a cartilha, né? Não esqueçam, vai ficar aqui na descrição. Pra gente finalizar, qual mensagem que você deixa aí pra galera? Vamos lá. Você que tá ouvindo a gente aqui, primeiro de tudo, muito obrigada pela tua audiência, porque eu acho que a gente tá fazendo todo esse trabalho aqui para trazer alguma contribuição, né? Eu acho que esse é o objetivo maior. Então, saiba primeiro que você não está sozinha. Se você é uma mãe de uma criança com deficiência, seja com autismo, com síndrome de Down, com paralisia cerebral, com Zika vírus, tiveram muitas mães agora que estão com filho com microcefalia. Então, saiba que primeiro você não está sozinha, que existem muitas mães, existem muitas redes de apoio. Então, ainda que na sua família isso seja um problema, você vai ter certamente construir uma rede de apoio de amigas e de outras mães que tenham esses mesmos desafios, e saiba que é um desafio, não é um problema. Eu acho que a gente tem que encarar como um desafio, como muitos outros que a gente tem na vida, mas que meu resultado, que eu posso dizer para vocês, é que hoje em dia eu sou uma pessoa muito mais amorosa, tolerante e esperançosa. Eu acho que assim, isso tudo renovou em mim, então acho que esse é o recado que eu gostaria de deixar. Que exemplo. Palmas para ela, maravilhosa. Muito obrigada. A gente amou a sua presença aqui. Imagina. Muito obrigada. Vamos trazer ela, pedir para falar com o André para a gente trazer ela mais trazer vezes, mais vezes, com certeza. É um prazer. E mais para a gente também. Tudo de melhor na sua vida sempre, tá bom? Obrigada. Que você brilhe cada vez mais com seus filhos, com a sua vida, que seja cada vez mais sucesso. Muito obrigada, gente. Foi um prazer. Beijo. Até a próxima, Tchau, gente. Beijo. Tchau, tchau.